Vamos à palavra, vamos à palavra. Salmo 23. Salmo capítulo 23. Glória a Deus. Livro de Salmos, capítulo número 23. Quem achou vai dizer amém. Quem não achou o Salmo 23 devia pedir misericórdia, porque é um salmo tão conhecido. Bem, vamos ler o Salmo 23. Sabe que Davi escrevia os salmos por degraus. E degraus na Bíblia representam níveis. Diz para o teu irmão, degraus na palavra representam níveis. Cada degrau dos salmos representa um nível que o pai quer dar para os seus filhos. Então vamos lá. Salmo 23, versículo número 1. Vamos ler todos juntos? Sim? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ficou aqui? Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia mansamente a águas tranquilas. Versículo 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Perdi os irmãos na leitura? Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente... Onde é que está o certamente? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos os dias. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai, acabamos de ler a tua santa e bendita palavra. Graças te damos por ela. Que ela seja rema, que ela seja revelada em nosso meio. Que a tua palavra fale ao nosso coração e seja específica para as nossas vidas. Fortalece-nos e enche-nos da tua glória, em nome de Jesus, e fala connosco através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê todos comigo, o Salmo 23. Sabe que o Salmo 23 começa com Davi falando que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Conforme eu disse para vocês, o Salmo 23 tem níveis. Diz para o teu irmão, o Salmo 23 tem níveis. Sabe que quem inventou os computadores e inventou os jogos de computador começou a colocar níveis. E sabe que o homem nunca inventa nada, o homem descobre. Diz para o teu irmão, o ser humano não inventa nada, apenas descobre. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Então, foi o Pai que criou os níveis e os degraus. Digam todos comigo, degraus, níveis. O Pai criou os níveis para o seu povo. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Por exemplo, às vezes, olhar para a palavra, me impressiono que, tendo Deus tanta urgência em enviar o seu Filho à Terra, Deus enviou o seu Filho por etapas, por níveis. Primeiro, ele foi uma palavra, que essa palavra se tornou semente e foi colocada... Ui, ele está raivoso. O que passa, Gabriel? Amém. Deus abençoe, Gabriel. Tão quietinho, o que é que lhe deu? E todos comigo, o Pai esperou e colocou níveis para a vida do seu Filho. Então, Jesus primeiro era a palavra. Diga todos comigo, a palavra que foi falada e lançada como semente no ventre de Maria. O Pai esperou 9 meses. Diga todos comigo, mais um degrau. 9 meses até que a criança se gerasse e se formasse e fosse perfeita. E depois disso a criança nasce.
e nasce um adulto de 33 anos já com barba e com bigode. É assim que nasce? Nasce um bebê. Digam todos comigo, nasceu um bebê. E como tal, o bebê não saiu a pregar a palavra. Nasce o bebê, arrependei-vos, porque... Imagine sair Jesus de Maria, de dentro de Maria, e Jesus começa já a pregar. Seria assustador, não é? Sabe o que é que eu estive a ver, amados, em Espanha? As filhas do pastor Moisés tinham há uns bebés como fossem verdadeiros, em boneco. Mas como fossem verdadeiros, amados. Custam 100 e pico euros, com cabelo. Amado, parece verdadeiro, com peso de bebê normal, com o pescoço assim, dos bebés normais. Aquilo até dava impressão, amados. Imagina um bebê daquele sair e começar a pregar o Evangelho. Dava medo. Sim ou não? Diz para o teu irmão, o pai, quando criou Adão, Adão não passou por níveis. Porque Adão foi colocado na terra como adulto. E como adulto cometeu pecado. Errou. Diz para o teu irmão, toda a pessoa que quer passar os níveis, isto é, você nunca subiu as escadas aos degraus de 3 em 3, de mais criança, não é? Ou de mais criança adulto, e tenta descer as escadas de 3 em 3 e saltar de 4 em 4. Estão a entender, amados? Quem tenta saltar degraus não vai ter um caráter formado. E quem não tem um caráter formado vai perder todo o Éden que o Pai pode dar para ele. Digam todos comigo, Adão não passou por níveis e desperdiçou um paraíso. Mas o Pai, quando enviou o seu filho à terra, lhe iria devolver o segundo Éden, mas não iria cometer o mesmo erro, porque o seu filho Jesus teve que passar por níveis. Primeiro foi palavra, segundo foi semente, terceiro foi bebê, quarto se tornou um adulto, e esse adulto morreu por toda a humanidade, verteu o seu sangue no Calvário para nos salvar e nos dar vida eterna. Diz para o teu irmão, o pai não iria cometer o mesmo erro. Isto é, de não passar Adão por níveis. Isto é, o segundo Adão, porque Jesus é chamado o segundo Adão, tinha que passar por níveis. Você diz assim, ai apóstolo, você tem cada maneira de falar, o pai não ia cometer o mesmo erro. Sabe, amados, a Bíblia diz que o pai se arrependeu de ter criado Adão. E nós só nos arrependemos dos erros que nós cometemos. Agora é claro que é necessário estofo apostólico para pregar verdades que estão na palavra. Diz a Bíblia, e arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. Diz para o teu irmão, não é só tu que te arrependes. Sabias que o próprio Senhor se arrepende? Uau! Diz para o teu irmão, uau! Muitas vezes o Senhor se arrepende de bênçãos que nos dá. Sabe porquê? Porque desperdiçamos ela. Diz para o teu irmão, como? Diz para o teu irmão, como entender o Pai? Sendo onisciente, sendo divino, sabendo o dia da manhã, se arrepende. Meu Deus. Eu creio que vamos passar a vida inteira até que conhecemos a 100% o Pai que nós temos. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Digam todos comigo, o Pai ama os níveis. E Davi entendeu poderosamente através do livro dos Salmos os níveis que o Pai tem para nós. Então começamos o Salmo 23 dizendo que o Senhor é o meu e nada. Se o Senhor era o pastor de Davi aqui, Davi era o quê? Davi era uma ovelha. Faça comigo. Mas faça mais alto. Muito mal. Faça mé. Faz Yuri, mé. Muito mal fazer mé. Digam todos comigo, o Salmo 23 começa o primeiro nível. Digam todos comigo, o nível número 1. Eu lembro quando era pequeno jogava aquele jogo Sonic. Lembra-se do Sonic? Sim. Quem é que se lembra do Sonic?
É, não é? Master System, Mega Drive, computadores tão antigos. Lembras, Tani? Pois a Sega Saturn já foi depois. A Sega Saturn, quando saiu, já era um adiantamento tremendo. Mas Master System, Mega Drive, o Sonic, o primeiro nível era fácil. Sim, ao princípio parece difícil, não é? Complicado, mas depois... Agora veja, o primeiro nível de Davi, diz para o teu irmão, o primeiro nível sempre é o mais fácil. É verdade ou não é? Sim ou não? O primeiro nível sempre é o mais fácil. O Senhor é o meu pastor e eu sou uma... Eu todos comigo, o primeiro nível, toda a pessoa, quer muito dotada ou não, consegue passar. Isto é, diz para o teu irmão, o primeiro nível na nossa vida com Deus é o nível que somos uma ovelhinha. Diz para o teu irmão, já foste uma ovelha. Ou quem sabe ainda és. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. E eu todos comigo, todos começamos no primeiro nível, que somos uma ovelhinha. Isto é, a ovelhinha gosta de comer erva. Eu todos comigo, erva, água, erva, água. O que é que diz Davi no versículo 2? Deitar-me faz em pastos verdejantes. Isto é? Isto é? É difícil dizer erva? Então porquê é que não diz? Diga erva. Pastos verdejantes é? Descobrimos uma minador. Guia-me mansamente a águas. Então o primeiro nível de ovelha, comemos erva, bebemos água. Isto é, alimento levezinho. Estão a entender, amados? Comemos ervinha. Deixa eu fazer alguma ovelha comer. Bebemos água. E todos comigo, a ovelha, de vez em quando, é teimosa. Tem que ir lá ao pastor, puxá-la. Quantos aqui já foram teimosos? Hoje eu não vou. E lá tem o pastor que ligar. Oh, irmão, por favor, não faça isso. Não é? O pastor tem aquela puxa e também tem aquela que dá para os lobos. Eu acho que às vezes, eu fazia ao contrário. Dava-lhe uma paulada na cabeça à ovelha, adormecia e trazia. Quando acordasse já estava no pasto. Poupava mais tempo. Certas ovelhas, irmão, precisam de uma paulada na cabeça. Sou eu que digo. Ao menos acordam. Ficam todo muito calado. Bom. Bom. Passou-me aqui um flash pela cabeça. Depois eu conto. Depois eu conto. Não. Digam todos comigo. A primeira fase. Somos teimosos. O pastor diz aqui é o caminho e nós... Não, é para ali, anda para aqui. Diz para o teu irmão, a ovelha gosta de fazer birra. Gosta de fazer beicinho. Posso lhe dizer uma coisa muito forte? Sabe o que é que diz a Bíblia na parábola das 100 ovelhas? Que Jesus deixa as 99, o bom pastor, não é? Deixa as 99 para ir atrás de uma. Deixar 99 para ir atrás de uma, sabe o que é que se chama? Chamar a atenção. Diz para o teu irmão, ui, ai. Que vale a coisa, estou divertida, irmã Fátima, senão você tinha que ouvir da minha parte. Estou a brincar, esteja à vontade. Mas não toca outra vez, está bom? Digam todos comigo, a ovelha gosta da atenção para si. O pastor está ali com as 99 e de repente diz assim, onde está aquela? Está ali um canto, está ali no fundo. Perdida. Digam todos comigo, perdida. Agora veja, o pastor tem que deixar, digam todos comigo, tem que deixar
as 99. Sabe o que é que eu sempre pensei nesta parábola? E sim, enquanto ele deixa as 99 para ir atrás da uma, as 99 vão-se embora. Vou-vos pregar algo apostólico, não pastoral. Quer ouvir algo apostólico e não pastoral? Se você for atrás de uma, pode perder 99. Se tivesse aqui algum religioso me assassinar. Diz para o teu irmão, enquanto vais atrás de uma, as 99 podem ir para uma rabanceira abaixo. Estou a falar sério. Porque a ovelha... Brum, 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 brum. E caem todas. E o pastor vem com uma. What? O que é que se passou aqui? Quem me está a entender? Levanta sua mão, diga amém. Diz para o teu irmão, por causa de uma ovelha, 99 pode ir para a rabanceira abaixo. É verdade, não é? Sim ou não? Ou então, começam a comer erva que não devem. Não estou a dizer fumar erva, mas estou a dizer que... começam a comer erva que não devem. Erva envenenada. Você nunca viu a parábola das 100 ovelhas assim? E o pastor chega lá, e estas ovelhas todas de barriga para cima, envenenadas. E chegam com aquela ao colo. E ele para em silêncio e a ovelha que está ao colo. Já viu? Eu sempre me ensinaram isto. Mais vale um pássaro na mão. Agora imagine 99 ovelhas na mão. Estão-me a entender, amados? Mas todos dizem, mas Jesus é o bom pastor. Que diz para o teu irmão, mas tu não és Jesus. Quem te disse que tu eras Jesus? Quem me está a entender, levanta o seu mão e diga amém. É que Jesus tanto pode estar a cuidar de mim, como pode estar a cuidar daquele que está lá ao fundo, como pode estar a cuidar daquele que está na primeira. Jesus tem capacidade para cuidar de todas as ovelhas. Porque Ele é Jesus, amados. Para alguma coisa, Jesus é Jesus. E nós somos nós. Quem me está a entender, levanta o seu mão e diga amém. Digam todos comigo, ovelha. Dá trabalho. Dá mesmo. Quero um trabalho. Que dá trabalho? Seja pastor. De ovelhas. Mas eu decidi algo diferente. Eu quero ser pai de filhos. Porque diz a parábola que a ovelha se perde, não é? E lá tem o pastor, deixa as 99. Coitada das 99. Você nunca pensou nas 99? Egoísta. Só pensa numa. É verdade ou não é? Sacrificar 99 por uma? Não entende isso? Sim ou não? É lógico ou não é? As 99 ali, sozinhas. Mas diz a parábola do filho pródigo que o filho, quando sai da casa, o pai não vai atrás dele. Sim. Não vai. O pastor tem que andar assim. Eu sempre disse, eu não nasci para ser engraxador. O meu nome não é Splendor, nem Búfalo, ou o nome das esponjas que dão brilho aos sapatos. Estão a entender, amados? Porque o pastor tem que agradar a gregos e a troianos. E eu não consigo agradar a toda a gente. Há dois tipos de pessoas. Ou me amam, ou me detestam. Você não consegue ter um neutro a meu respeito. Não consegue ser neutro. Epá, eu não desgosto, mas também não gosto. Você não consegue ser assim a meu respeito. Ou você me ama, ou você me odeia. Se você me odeia, fala agora ou cale-se para sempre. Ou fala e eu paro de um dente. Estou a brincar. Quem me está a entender, levante o seu mão e diga amém. Digam todos comigo. O nível da ovelha se perde, se desvia, dá trabalho. O pastor perde tempo. Digam todos comigo. 99 ovelhas.
seguindo um caminho, por uma trajetória. Por exemplo, eu estava a vir agora de Madrid para o Porto. Estou sempre a ultrapassar carros, não é? Eu nunca vejo nenhum carro ultrapassar-me. Sempre a ultrapassar. Parei para abastecer o carro, abasteci. Quando entro na estrada, volto a ultrapassar carros que já tinha ultrapassado. Significa que eu perdi tempo. Digam todos comigo, quando eu paro, seja pelo que for, estou a perder tempo. Digam todos comigo, a igreja caminhando. Faça assim, caminhando. Para o baile. Falta aqui uma. Não estou dizendo que não seja importante. Estou dizendo é que a ovelha devia ter seguido o rastro das outras. Caramba, para quem desviou? O que é que lhe deu na cabeça? Estão a entender, amados? E o pastor lá tem que deixar as 99 paradas estáticas e vai atrás da uma, lá encontra, traz ela ao colo. Amém, amados? Ao colo. Imagine se a ovelha fosse eu. O pastor ficava sem coluna a levar-me comigo ao colo. O senhor chegava à beira das 99, agora tenho que ir e fazer... Como é que chama aquilo? Não é direita. Não, sei lá, um massagista, sei lá, coisa assim parecida. Estão a entender, amados? Digam todos comigo, a ovelha, o nível de ovelha, diz para o teu irmão, o nível de ovelha faz a igreja perder tempo com coisas desnecessárias. Estão a entender, amados? Por exemplo, há uma coisa que eu não gosto muito. Quer saber? É falar. Sorria. Eu gosto de falar a palavra. Gosto de falar e resolver. Agora falar para falar, não gosto. Porque perdemos o tempo. Estão a entender, amados? Igreja que anda de reunião em reunião, de gabinete em gabinete, é uma igreja que não anda para a frente, é uma igreja que está parada. Hoje eu tenho... Vamos atender, amados, as almas que estão chegando agora. Tem problemas de família, tem problemas de saúde. Entenda bem, amados. Se você tem um problema e quer falar com o seu apóstolo, com o seu líder, você é livre disso. Eu amo conversar com os meus filhos. Estão a entender, amados? Agora imagine, eu ter sempre a mesma conversa, sobre o mesmo tema, todos os domingos, quando acaba o culto, lá estou eu, 7h30, com o mesmo irmão, pelo mesmo tema. Isso é a igreja perder tempo. Volto a repetir, não estou falando, amados, de terminar o culto, ou o dia que não é culto, e você procurar que quer conversar com o seu líder, com o seu apóstolo, com o seu pai espiritual. Amém, amados? O dia que os filhos não puderem falar com os pais, esta igreja já não é apostólica. Se tornou uma ditadura. Estão a entender, amados? Eu sou acessível com todos vocês. Creio que todos vocês têm o meu número de telefone. Se não têm, ligue para mim. Só não me envie mensagem. Estou brincando. Ligue, amado. Você precisa de alguma coisa, ligue. Telefone. Estou disponível para ajudá-lo. Amém, amados? É para isso que nós estamos aqui. Seja a hora que for, de madrugada, nunca desligo o meu telemóvel. O pai é minha testemunha. Sabe porquê? Porque tenho filhos espalhados por vários lados que podem precisar a minha ajuda. O pai é minha testemunha. Minha esposa também. Não desligo o meu telemóvel por nada. E quando o meu telefone fica sem bateria e se desliga e não tenho um carregador à beira, fico agitado. O que é que se faz? Não tenho que ligar. E quando ligo o telefone, será que alguém me ligou? E começo a ver se entra alguma mensagem de aviso de contacto. Porquê? Porque sou pai de vários filhos. E tenho preocupação com todos. Preocupação no bom sentido. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. E todos comigo, o nível da ovelha é um pouquinho teimosia. Diga todos comigo, teimosia. Segundo, só queremos um certo nível de comida. Estão a entender? Diga todos comigo, água e erva, erva e água, água e erva, erva e água.
Eu digo em Espanha e muitas pessoas não acreditam. Eu digo para líderes e ficam a olhar para mim. Na minha igreja, os meus filhos espirituais me dizem que nunca me ouviram a repetir uma mensagem. Até posso ter repetido, mas acho que não. Nunca repeti uma mensagem aqui na casa do Pai. Graças ao Pai nos dá alimento fresco e novo. Eu não digo que seja mau. Não é mau repetir uma mensagem. Porque a Bíblia diz que a fé vem para o ouvir e ouvir da palavra. Se você ouvir esta mensagem, se Deus quiser, amanhã já estará disponível na internet, na página Facebook em áudio. Ouça a palavra, volta a ouvir. Quanto mais você ouve, mais a sua fé vai ser alimentada, fortalecida e mais você vai crescer. Não é errado. Mas eu estou falando de nível onde a pessoa, onde a igreja, eu já costumo dizer, segunda-feira se prega sobre salvação, terça-feira se prega salvação, quarta-feira se prega salvação, quinta-feira se prega salvação, sexta-feira se prega salvação, sábado se prega salvação, domingo se prega salvação e já é tudo salvo. Quem me está a entender? Levante sua mão, diga amém. Digam todos comigo. Igrejas, níveis que já são previsíveis. Isto é, nós como filhos de Deus temos que inovar. Diz para o teu irmão, tu tens que inovar. Por exemplo, se eu prego da mesma forma que pregava o ano passado, não estou evoluindo como filho de Deus. Eu tenho que mudar a minha dinâmica, tenho que mudar a minha forma de pregar, a minha forma de ministrar, a minha forma de ser. O nível da ovelha quer sempre a mesma coisa. Estão a entender, amados? Diz para o teu irmão, o nível da ovelha ora sempre com a mesma música, diz sempre as mesmas coisas. Você conhece orações que já sabe o que vai dizer? Até se pode pôr ao lado e fazer. Você já sabe o que a pessoa vai dizer. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Diga todos comigo, orações previsíveis. Já sabe o que vai dizer. E as pessoas se esquecem que aquilo que Jesus disse, quando oreis, não useis de vãs repetições. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Diz para o teu irmão, na Bíblia, na palavra, tu não vês Jesus a repetir uma oração. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Agora, por exemplo, vamos falar agora num nível. Há um nível inicial. Irmãos que chegam à igreja, não sabem como orar. Quantas pessoas vêm até mim, apóstolo, eu não sei orar, ajude-me a orar. Sabe quem é o contacto? Esta irmã que aqui está. Irmã Mimi, tem povo na igreja que não sabe orar por saúde. Então nós temos uma confissão de fé para a saúde. Irmã Mimi, há pessoas na igreja que não sabem orar pela família. Então temos uma confissão de fé pela família. Isto é um alimento para ajudar a pessoa a caminhar por si própria. Vai chegar o dia, o momento e a hora que quando você quiser orar pela sua família, você já sabe o que orar, o que pedir, com que bases bíblicas você deve pedir pela sua família. Estão a entender, amados? Agora imagine um crente adulto, amados, já com barbas nos pés, de tanto ano está na igreja, e não sabe como orar. Alguma coisa está errada. Diz para o teu irmão, alguma coisa está errada. Amados, eu sei que esta palavra vai mexer com a religiosidade de muita gente, quer aqui como na internet, quem nos esteja a ouvir, esta mensagem vai nos mexer. Vai mexer com o nosso espírito. Porque é tempo de sairmos de nível. Diz para o teu irmão, muda de nível. Vai para outro nível. Diz para o teu irmão, vai para outro nível. Mas sabe porquê? O nível que nós já passamos no computador é o nível que nos sentimos mais seguros. Porque já sabemos que andamos 10 metros, vai aparecer ali o mouse. Aparecemos daqui a 15 metros, já tem um obstáculo para saltar. Se é que me entende? O nível já é previsível. E aquilo que nós já sabemos, tornamos um pouco seguros e confiantes porque já conhecemos. O desconhecido para nós nos dá um pouquinho de receio. Estão a entender, amados? Mas diz para o teu irmão, há níveis que o Pai tem para ti. Que tu tens que saltar. Tu tens que pular, tu tens que passá-los. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Então digam todos comigo, o nível da ovelha é o nível número 1. E infelizmente pessoas nas igrejas, durante anos, não passam do primeiro nível. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Digam todos comigo, não passam do primeiro nível. Gosta sempre das mesmas coisas. Quando se fala algo diferente, chateia-se. Quando a mensagem já não é sobre o cego de Jericó. Há um cego de Jericó? Já nem me lembro. Havia ou não? Mas se não era de Jericó, era de outra cidade. Pronto, mas era cego. Havia o cego de Jericó.
Estou falando sério porque os irmãos sorriem. Mas dá se é de Jericó ou se é de... É cego. E foi curado, glória a Deus. Bom, isso é o mais importante, não é o final da história. Se agora se é em Jericó, se é em Gaia, se é no Porto, é a mesma coisa. Bom, eu não gostei da mensagem hoje, porquê? Porque a mensagem hoje não foi do cego de Jericó. Houve uma vez um familiar que se chateou com outro familiar que era pastor e disse: tu também só pregas sobre os 10 leprosos. Por exemplo, há pregadores que os caracterizam uma mensagem específica. Conhece? Né? Ele gosta de pregar sobre o Zaqueu. Ele gosta de pregar sobre o... Não sei. É verdade ou não é? Água e erva. Erva e água. Água e erva e água. Eu disse ontem para os espanhóis, eu gosto muito de paella, mas se vocês me derem paella todos os dias, eu vou-me embora de Madrid. E já à noite já me levaram um rodízio, vá lá. Mas também lhes disse, em Portugal se come melhor do que Espanha. E eles disseram, não é verdade. Sim, irmão, se come muito melhor. Ainda que o meu tio não concorde, mas é. Estão a entender, amados? Nível de ovelha. O pastor sobe. O pastor gosta de um coro sempre específico, de um cântico. Quando ele sobe, vai cantar aquele cântico. Queres apostar? Aposto contigo um jantar como ele vai cantar aquele cântico quando ele subir. Ele abre a boca, o pastor. Estás a ver? Não é? Agora apaga. Oh, a rota. Estão a entender, amados? É verdade ou não é? Não, hoje... Por exemplo, há pregadores que gostam de pregar sobre, sei lá, tanta coisa. Não estou a dizer um tema, estou a dizer uma personagem. Sim? Por exemplo, houve alguém que me disse para mim, a mensagem preferida do meu pastor, que é o fulano de tal, é o Zaqueu. Ele prega Zaqueu de todas as formas. Em cima da árvore, debaixo da árvore, a comer laranjas na árvore, a cortar os ramos, a todos os lados. Já não sabe o que faz com o Zaqueu. Não sabe se o tira da árvore, se o coloca na árvore, se o faz dele um chimpanzé agarrado à árvore, se o tira, não sabe o que faz. Quem me ouviu na internet deve dizer isto. Este homem é mesmo maluco. Sou maluco sim, amados. Sou maluco, faz 600 km e vem pregar a palavra assim para vocês. Estou bem, amados. Sobre o Zaqueu. Sobre os 10 leprosos. Digam todos comigo. Nível de ovelha. Mas eu vou dizer uma coisa. O nível da ovelha tem um número específico. Qual é que foi que Jesus disse? Não. 100. As igrejas com o nível da ovelha não passam daquele nível. Porque quem é pastor, o máximo que pode agradar ao mesmo tempo são 100 pessoas. Foi Jesus que nos disse. Enquanto Deus falou para Abraão, farei de ti pai, não pastor, mas pai de multidões. Quem é pai, no espírito, pode ter multidões. O pastor, o limite é 100. Quem nos está a ouvir na internet, pregue isso nas vossas igrejas. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. Que todas as pessoas saibam que na casa do Pai há a palavra revelada, há a palavra profética, há a palavra nova todos os dias. Digam todos comigo, o número máximo para ovelhas é 100. Foi Jesus que estabeleceu.
Um pastor não pode cuidar de 200. Tentar agradar 200. Até 100 consegue agradar. E quando já é 100, a uma fica chateada e vai-se embora. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Eu todos comigo. Se somos pais, podemos ter multidões. Se somos nível de ovelha, pastor, o limite é 100. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Davi começou no nível de ovelha, mas ele desejava outro nível. Versículo seguinte. Ele começou, versículo 3, ele começou a pedir: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas de justiça. Escute bem, Davi começou a pedir, no seu interior, ele sabia, há uma nova dimensão que eu desconheço, guia-me até ela. Estão-me a entender, amados? Davi começou a pedir ao Senhor, guia-me, isto é, leva-me, no meu coração eu sinto que há uma nova dimensão que eu desconheço. Guia-me, Senhor. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Amados, estamos aqui a falar da ovelha. Eu já estive no nível da ovelha. Já estive lá. Já estive em igrejas com o nível da ovelha. Mas no meu interior, sabe que quem me rodeava me dizia que eu era como se fosse alguém sempre à procura de algo mais. Sempre me diziam, Natan, tu não te sacias, porquê? Amados, eu tinha seminário à segunda-feira. Seminário à segunda-feira. Santinho. Seminário à segunda-feira. Culto à quarta-feira. E jejuava de manhã na igreja e à noite tinha culto. Tinha quinta-feira jejum na igreja e tinha culto à noite quinta-feira. Tinha sexta-feira oração, tinha sábado culto e tinha domingo culto à tarde. E no meu coração havia sede. E toda a gente olhava para mim, os meus pastores me diziam, não sei o que é que se passa contigo, porque sempre estás sedento, queres mais de algo. Por causa dessa sede, comprei mais de 200 e pico livros evangélicos, porque queria procurar algo novo. Não encontrei. Mas esse novo, que eu sempre procurava e anelava, chegou em 2009, quando eu conheci em pessoa o apóstolo Alex Gonzalez. Dá uma salva de palmas para o apóstolo Alex. Quando conheci o apóstolo Alex, e o apóstolo Alex veio pregar à minha igreja e disse-me, nunca mais me esqueça, comer uma sanduíche de salmão, muito descontraído. E eu a pensar, este homem devia estar de joelhos a orar pelo culto à noite e está aqui a comer uma sanduíche de salmão, com os seus óculos, com a sua camisa florida, típica do apóstolo Alex, que eu amo muito, comendo o seu sanduíche de salmão. Que rico! E comendo. Sabe que em Espanha me disseram, tu és da cobertura do apóstolo Alex? Sim. É que eu conheci-o. E quando ele veio pregar aqui a uma igreja de Madrid, a primeira coisa que ele perguntou é se a gravata dele estava bem. Eu disse, isso é típico do apóstolo Alex. E estava comendo a sua sanduíche de salmão e disse, logo à noite, vou pregar sobre o Salmo 23. E eu disse para ele, amém, apóstolo. Mas no meu interior estava dizendo, este homem, numa conferência, estavam mais de 150 pessoas, vai pregar sobre o Salmo 23, que eu já sei de cor. Mas quando eu prego o Salmo 23, comecei a chorar como uma criança. Nunca tinha ouvido o Salmo 23 como eu prego. Aí, eu, Jonathan Fonseca, nasci no reino de Deus. Dê uma salva de palmas ao Pai. É por isso que o meu apóstolo e cobertura pessoal, apóstolo Sérgio Arango, não se importa de nada, pelo contrário, se alegra quando eu chamo o apóstolo Alex de pai, quando eu o beijo, quando eu o abraço, porque foi ele que me gerou no reino. Foi ele que me deu a luz no reino. O amo com todo o meu coração.
amo com todo o meu coração. Posso lhe dizer, se há um homem que eu daria a vida por ele, o apóstolo Alex. Daria a vida por ele. Está a dizer alguma coisa muito forte, apóstolo Jonathan. Para que você saiba o amor que eu tenho a ele, eu daria a minha vida por ele. Para que você perceba o amor que eu tenho. E sei que toda a casa do Pai ama poderosamente, tanto o apóstolo Alex como o apóstolo Sérgio. Os amamos, sim ou não? São nossos pais espirituais, os amamos. Ainda hoje estava em Espanha e sonhei com os dois. Me apareciam e me deram uma palavra de Deus para mim. E foi a revelação do Pai. Bom, então Davi aqui começa a anelar, digam todos comigo, é uma fase onde eu tenho sede, nem sei do que tenho sede. Nunca passou essa fase como filho de Deus? Estou na igreja, ouço a palavra, oro, mas tenho sede de algo mais. Tem que haver mais. Existe mais, tem que existir. Foi essa sede que levou Davi a pedir: guia-me, guia-me pelas veredas, isto é, guia-me até ao lugar, à dimensão, ao nível onde a minha sede vai ser saciada. E no versículo seguinte, no versículo 4, ele pede para o Pai guiar para uma nova dimensão. E o Pai o leva para um vale de sombra de morte. Diz para o teu irmão, para que o Pai te mude de dimensão, sempre tens que passar por um processo difícil. Para chegar ao nível onde eu estou, no movimento apostólico, foram muitas as lágrimas que eu chorei, foi muitas as dores que eu senti no meu coração, tive que passar pelo vale da sombra da morte para ser transformado. Anelamos, temos sede, pedimos ao Pai que nos leve e passamos por momentos difíceis, passamos por momentos duros. Não estou falando como as igrejas falam, momentos duros, difíceis, é passar, é estar doente numa cama, não é nada disso. Isso é do diabo. Amém, amados? Repreendo todo o tipo de enfermidade neste lugar. Repreendo todo e qualquer ataque de Satanás que estava pensando atacar algum filho de Deus que aqui está com enfermidades. Repreendo e desfaço esses ataques agora, em nome de Jesus, já! Amém. Fica desfeito. Eu estou falando de processos. Até chegar ao movimento do reino, ou pessoas que eu amava elas, que tive que me desligar delas. E chorei quando me desliguei delas. Porque pela graça do Pai, quem eu conheço e tenho afinidade profunda, dos que eu conheço profundamente, não há ninguém para a graça do Pai que não me ame. Quem me conhece profundamente. Desligar-me de pessoas, desconectar-me de pessoas, cortar com relações, cortar com este, com A, com B, com C, com D, causou muita dor. O vale, diz para o teu irmão, o vale da sombra da morte. Sabe que eu passei por momentos tão difíceis até chegar ao movimento apostólico que eu cheguei a dizer ao Pai, se custa assim tanto até chegar lá, Senhor, antes prefiro não chegar. Eu disse isso ao Pai. Se custa assim tanto chegar lá, eu prefiro não chegar. E o Pai me dizia no meu interior, aguenta que é só mais um pouquinho. Diz para o teu irmão, aguenta porque é só mais um pouco. Volto a dizer, não estou a falar para você aguentar a enfermidade, nem para aguentar a pobreza, nem nada disso. Estou a falar outro tipo de coisas. Quem me está a entender, levante-se uma e diga amém. Porque a enfermidade não se aguenta, a enfermidade se expulsa. A pobreza também não se aguenta. A pobreza se destrói pelo poder da unção da prosperidade. Há coisas que nós não temos que aguentar, nem tolerar. Há coisas que nós temos que expulsar. Diz para o teu irmão, aquilo que aguentas é porque toleras. E aquilo que toleras é aquilo que vai ficar contigo. Se você diz assim, epá, tenho apenas uma dor no joelho, mas eu tolero isto. Com essa dor de joelho você vai ficar. Eu tomei uma decisão. Eu não tolero nem sequer uma dor de cabeça no meu corpo. Para quê? Diz para o teu irmão, tu não tens que tolerar nem sequer uma dor de cabeça. Você crê nisso? Se Jesus morreu no Calvário e diz a palavra que levou... Eu não sei porque é que eu estou falando tanto hoje que Ele levou as nossas enfermidades. Alguém aqui necessita ouvir isto.
diz a palavra que Ele morreu não somente pelos nossos pecados, pelos seus pecados, Ele morreu pelas nossas enfermidades. Ele morreu tanto por dores de coluna como dores de cabeça. Posso dizer algo forte? Ele morreu por dor nos joelhos como morreu pelo cancro. Para o Pai não há níveis de enfermidades. Diz para o teu irmão, não há níveis de enfermidades para o Pai. Ele levou sobre si todas, diz a palavra, não algumas, não as mais graves, não, aquelas que os médicos não conseguem resolver, não. Diz a Bíblia que Ele levou todas as nossas enfermidades, foram levadas por Ele na cruz. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados, fomos sarados! Diga todos comigo, o processo até chegar à dimensão que o Pai tem para nós não é fácil, mas passa. Diz para o teu irmão, passas. Está a falar aqui alguém que passou. Se eu passei, você também passa. Diz para o teu irmão, se o apóstolo passou, tu também passas. Que o Pai vos dê a força, a capacidade. Não desistam, não voltem para trás. Lá na frente há um caminho que Deus tem preparado para nós. E diz a palavra que no vale da sombra da morte, ele sente que Deus está com ele. Eu lembro-me, amados, que quando comecei com as primeiras mudanças no meu ministério, foram tão dolorosas. Chorei tanto, amados. Tanto. Mas uma coisa eu sabia, Deus estava comigo. Sabe o que é que você ouvir da boca de líderes com mais palmarés que o meu? Dizer que tu estás errado. Tu não ouviste Deus. Tu estás enganado. Mas eu sabia que Deus estava comigo. Diz para o teu irmão, no vale da sombra da morte, Deus está contigo. E diz a palavra que de uma forma especial, Davi, no vale da sombra da morte, ainda é ovelha. Porque diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Você está num processo de dor, ainda está no nível de ovelha. Mas logo, diz para o teu irmão, logo, vais passar de nível. Quantos dizem amém? Amém? Porque diz a palavra no versículo 5, que logo que Davi, diga todos comigo, logo que Davi sai do vale, diga todos comigo, no vale, ele ainda era ovelha. Ainda recebia vara e cajado que o consolava. Mas quando sai do vale, ele já não é ovelha. Porque diz a palavra, preparas uma mesa perante mim. E sabe o que é que o Espírito Santo me disse? Jonathan, as ovelhas não se sentam à mesa. Davi aqui já não era ovelha. Sabe o que é que era Davi? Filho. Eu profetizo que uma mudança está para chegar para a tua vida. Não seremos mais ovelhas. Passamos o vale e vamos nos sentar à mesa como filhos do Altíssimo. Aleluia! O nível de filho. Quando eu subi, subam também. Eu nunca vi uma ovelha subir a uma cadeira e sentar-se a uma mesa. O que é que queres comer? Mé? Queres frango? Mé? Queres alface? Mé? Não queres nada? Mé? Queres ir embora? Mé? Queres que eu te mate? Mé? Olha que eu corto o teu pescoço? Mé? Tudo aquilo que você lhe diz, ela diz mé. É verdade ou não é? Coloca o maior manjar do mundo a uma ovelha e coloca lerva. O que é que ela vai comer? Venha à casa do Pai, pessoas com nível de ovelha.
coloque-lhe alimento sólido como existe aqui. Sabe o que é que ele diz assim? Prefiro ouvir o Zaqueu na minha igreja. Preferem a erva! Mas sabe uma coisa? Preferem a erva, mas até podem comer alguma coisinha. Você já deu comida da mesa a um animal? Da sua mesa? Não, sei lá, um cão ou coisa assim parecida. Nunca deu? Nunca deu. Nós, por exemplo, na nossa casa, na minha família, eu já vi pessoas a darem comer da nossa mesa aos animais. Calma. E comem. Claro que faz mal. Coitado do cão. Mas estão a entender? Agora, por exemplo, uma ovelha pode comer um bom manjar, mas não sabe apreciá-lo. Vai acabar na erva. Estão a entender? Mas até pode comer, mas não sabe apreciar. Vai acabar na erva. Estão a entender, amados? Por exemplo, você levar alguém a jantar, sei lá, ou... não sei como explicar. A um restaurante, num subterrâneo, ao lado dos ratos, é igual que levá-lo a um restaurante de 5 estrelas. Sem também entender, amados. Diz para o teu irmão, até para valorizar, tu tens que saber quem vais valorizar. Porque levar alguém à Torre Eiffel e levar a mesma pessoa aqui à Rotunda de Santo Ovídio é a mesma coisa. Sabem o que eu estou falando? É a Torre Eiffel em Paris. Se levá-lo à Rotunda de Santo Ovídio, é a mesma coisa. Estão-me a entender, amados? Quando o pastor Moisés me levou a jantar dentro do Santiago de Bernabéu, eu sei o tipo de honra que ele me estava a dar. Eu sei o tipo de honra que ele me estava a dar. E digo-lhe, comeria igual se me levasse ao McDonald's. Comia. Porque eu como tudo. Menos peixe. Mas eu sei o tipo de nível de honra. Eu estava-me a dizer, para mim tu não és um qualquer. Para mim és tão importante que te levo a jantar dentro do Santiago de Bernabéu. E o funcionário que estava a atender-nos à mesa disse, aqui costuma parar o Higuaín, o Fernando Gago e o Higuaín, quando vieram para o Real Madrid no primeiro dia, vieram aqui jantar. Eu sei o nível de honra que ele me estava a dar. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Agora, uma ovelha até pode comer a comida da mesa, mas não sabe sentar. Em primeiro lugar, não sabe sentar. Diz para o teu irmão, queres ver quem é ovelha e filho dentro de uma igreja? Pelo comportamento dentro da igreja. Amém. Quer ver uma igreja que não é apostólica? Que é a igreja da ovelha? Está-se a pregar, as crianças estão a subir as paredes, estão a subir por cima da cabeça do pastor, entram num ouvido, saem do outro. Enquanto o pastor está a pregar, todos estão a conversar uns com os outros. Alguém, sei lá, só falta, não sabe fazer o que quiserem. Não há excelência. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Eu já vos disse para vocês tantas vezes. A minha carteira, as notas têm que estar ordenadas. As mais grandes atrás e as menores vão vindo. A de 5 muitas vezes está atrás e a de 100, confusão, amado. Diz para o teu irmão, tens que ser um bom mordomo. Tens que saber tratar aquilo que o Pai coloca na tua mão. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Porque a forma como você trata quer dizer se o Pai lhe vai dar ou não vai lhe dar. Digo isto que uma ovelha não se consegue sentar. Sente uma ovelha, irmão. Você vai ficar suave. Sente ela. Senta-te, cara. Senta-te. Olha que eu vou buscar um pau dos lobos e dou-te na cabeça. Tente sentar uma ovelha. Posso-vos dizer mais? Em certas igrejas, tem de sentar alguém, mas sentado mesmo, sem se mexer, a ouvir uma mensagem durante 40 minutos. Morre! Morre! Eu já vi pessoas aqui, de outros ministérios, sem falar mal de ninguém, ouvir palavra aqui, e chegou a 40 minutos, já não aguentava mais, levantaram-se para esticar as pernas. Esticaram as pernas, espreguiçaram-se e voltaram-se a sentar. E eu fiquei a olhar. O que é isto?
Em tanto tempo na minha vida nunca vi uma coisa assim. Quem não é do reino, quando se senta 20 minutos para ouvir a palavra, parece que tem comichão. Lembra-se as crianças quando têm bichas não se conseguem sentar na escola? Vamos dar o remédio das bichas. Assim é, certas pessoas dentro das igrejas não se sabem sentar. Não sou eu que estou a dizer, amados. Olhe para a Bíblia. Sou eu que estou dizendo. Olhe para a Bíblia. Quão difícil deve ser sentar uma ovelha. Não se consegue. Mas um filho se senta. Um filho se senta. Pais que têm filhos pequeninos, ensinam os seus filhos a sentarem-se à mesa. Quando estou à mesa, eu gosto de se pôr de pé, eu gosto de se pôr de joelhos, sente-o, caramba. Ensina o seu filho a sentar-se. Sabes o que é que as pessoas todas me dizem que me conhecem e conhecem a minha casa? Que nunca viram filho tão educado à mesa e em qualquer lugar como o meu filho. Se eu digo para ele sentar, ele se senta. Se é para estar sentado, ele está. Se é para estar calado, ele está. Já a minha pequenina tem dificuldades para sentá-la. Quando eu digo-lhe uma coisa que ela não gosta, olha para mim de lado. Põe-me a língua de fora. Um caráter completamente diferente. Digam todos comigo. A ovelha não consegue, pura e simplesmente, estar assim como você está, sentado. Está na igreja? Até se concentra 2 minutos, mas depois levanta-se, vai a algum lado, conversa com todo. O povo está atento na palavra. Sai, entra, não consegue estar quieto. Não consegue estar quieto. Não consegue pura e simplesmente sentar-se e desfrutar. Como dizem os americanos, não é, Dani? Enjoy, não é, John? Enjoy? Desfrutar. Há pessoas que não conseguem estar assim, desfrutar de uma palavra, não conseguem. Quantos pregadores vocês já ouviram? Eu vou pregar somente 5 minutos. Dão-me a vossa atenção, 5 minutos. 5 minutos. Eu prometo que é 5 minutos. Eu juro-vos que é 5 minutos. Pregaram numa igreja assim. Ou matavam-me a mim ou eu matava a eles. São 5 minutos. E prometo, quando acabar de pregar, vai-se cantar uma música. E vocês vão gostar, caramba. Eu já vos disse. É tão difícil assim. Sentar-se e ouvir a palavra. Por isso, diz para o teu irmão. O filho e a ovelha se distingue de várias formas. Olhe para mim, amados. Há chamados, o que é que eu disse? Apóstolos. Sabe como é que eu vejo que são apóstolos ou não? Eu vou à igreja deles. Vou à igreja deles. Pelo comportamento do povo, pelo comportamento da igreja, eu vejo se é ou não uma casa apostólica. Eu já fui a igrejas onde dizem que queremos o reino e vamos pregar o reino. Na hora de ofertar, dão-me envelopes brancos, todos brancos, manchados de castanho. Estou a falar sério, não estou a exagerar. Manchados, podia ser outra cor, manchados de castanho. Podia ter sido vermelho ou castanho. Manchados de castanho e rabiscados de caneta. E não era só um, eram quase todos. Olhei para aquele envelope. Eu que estava com vontade de ofertar, perdi a vontade. Quem é que vai ofertar dentro do envelope? Branco com uma mancha castanha. Eu não oferto. Não oferto. Não oferto. Diante do Pai. Envelopes da casa do Pai não estão escritos nada, mas às vezes estão um bocadinho, por estar um pouquinho amolgado na parte de cima.
lixo. Está um bocadinho, não sei como dizer a palavra, não sei se a palavra correta é estalado na parte de fora, que vê-se um bocadinho de uma marca, parece que está marcada, entende? Ou pela dobra, ou algo muito lixo. Este apóstolo só desperdiça as coisas. Este apóstolo sabe o que é excelência. Excelência não é ofertar nem dizimar num envelope branco, com uma mancha castanha e rabiscado de caneta. Isto é, alguém escreveu um número ou um nome, para-se aproveitar o envelope, passa-se por cima a caneta e volta-se a dar ao povo o mesmo envelope para ofertar. Feliz vai ser o dia que todos os envelopes da casa do Pai num dia só vão ter que ir para o lixo. É sinal que o povo dizimou nesse dia, colocou o seu nome, colocou a quantia, todos os envelopes ao lixo. Feliz, bendito, que venha esse dia já. Onde todos os envelopes vão para o lixo. Nem olho para eles, lixo. Assistentes, envelopes, lixo. Já sabem, todo o povo está a dizimar. Está a mexer com todos nós, não está a palavra? Como é que o Salmo 23 mexe tanto? Hoje. Hoje, diz para o teu irmão, hoje. Normalmente tu gostas de lê-lo para dormir. E hoje está-te a tirar o sono. Bom, querem mais ou não? Uma ovelha não se pode sentar à mesa. Então Davi, digam todos comigo, Davi mudou de natureza. Já não era ovelha. Agora era filho. Digam todos comigo, ovelha só tem direito, já termino, ok? Ovelha só tem direito à água e à erva. É verdade ou não é? O pastor diz assim, o quê? Dá-lhe sapateira a ela? Gambas? O quê? Dê-lhe água e erva, é o melhor de manjar do mundo para ela. É verdade ou não é? Sim ou não? Você já viu um pastor colocar sapateira, colocar lagosta? A ovelha vê a lagosta? Sabe qual é o nível da ovelha? Foge do que é bom. Digam todos comigo, a ovelha, perante a grandeza, foge. E o filho, perante a mesa de grandeza, diz assim, este é o meu lugar, e se senta à mesa diante do Pai. Dê uma salva de palmas para ele. A nossa reação perante a grandeza significa se somos ovelhas ou se somos filhos. Quem está a entender, levante sua mão e diga amém. Por exemplo, amados, como é que você reage quando você vê a grandeza num filho de Deus? Porque nós vemos um traficante a passear num alto BMW, é normal. Quando vemos um homem de Deus a passear num alto BMW, ninguém fala mal de um traficante andar de BMW, ou de um Mercedes, ou de um Audi, ou de um Datsun, estou brincando. Nada contra o Datsun. Mas agora, se um filho de Deus andar, algum problema ele tem. Eu já vos disse a vocês que ninguém tem problema de ver a bruxa Maia a mostrar na SIC a sua bruta mansão. É normal, ela é bruxa, sabes como é? Bruxos, como é? Bruxo, é bruxo. Não troquei. Só os inteligentes cá. Agora, um pastor ter uma casa boa, agora já sei para onde é que vai os meus cêntimos. Quem está a entender? Levante-se a mão, diga amém. Diz para o teu irmão, como é que tu reages à grandeza? Foges? Começas ou te sentas à mesa
e dizes: aqui é o meu lugar. Eu, não sei quanto a você, eu nasci para ser grande. E você? Eu nasci para estar sentado ao lado dos grandes e poderosos e príncipes desta terra. Eu nasci para estar sentado à mesa com os grandes. Dê uma salva de palmas ao Pai. Versículo seguinte. Não, deixa estar no 5. É que a ovelha não consegue distinguir quem é o seu inimigo. Certo? É por isso que se costuma usar a frase que são lobos vestidos de... Diz para o teu irmão: a ovelha não sabe discernir quem é o seu inimigo. Mas quem é filho, diz a palavra que o pai o senta à mesa e lhe mostra quem são os seus inimigos. Diz para o teu irmão: se ainda não sabes quem é teu inimigo, ainda és meh. Usa-se o da, agora vou dizer meh. Não sabes quem não gosta de ti, meh. Não sabes quem tem inveja de ti, és um meh. Estão-me a entender, amados? Entende? Eu estou comigo, a ovelha não sabe quem são os seus inimigos. O que há de dizer, as pessoas estão a ouvir esta palavra. Mas só uma coisa, as mensagens áudio que temos colocado têm causado um impacto tremendo. Pastores, líderes, apóstolos me escrevem para eu colocar mais. Então vai mais. Deus todos comigo, a ovelha não sabe quem são os seus inimigos. O lobo já está quase a dar uma dentada e a ovelha a comer. A comer erva. Deus todos comigo, mas o filho se senta à mesa, o pai lhe mostra quem são os seus inimigos e ele já se precavê deles. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Me disseram ontem, eu nunca vi um homem de Deus com a tua idade ter tanto discernimento como tu tens. Eu entro num lugar, absorvo o ambiente do lugar. Converso com uma pessoa, absorvo o ambiente, o que está dentro do coração da pessoa. Posso lhe dizer uma coisa? Diante do Pai, 90% das vezes, quando as pessoas vêm falar comigo, eu sei o que elas vêm falar comigo. E já sei o que lhes vou responder. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Diga todos comigo, a ovelha não sabe que é o seu inimigo. Mas o filho se senta à mesa, vê que é os seus inimigos e já se prepara para eles. Dê uma salva de palmas ao Pai. Seguinte. Vou terminar já. Olha que isso é interessante. Diz para o teu irmão, isto é interessante. Vamos terminar já. O Salmo 23 também não tem mais versículos. Ainda bem que nós vamos a pregar o Salmo 119, que os versículos nunca acabam. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe que uma ovelha não tem certezas, mas o filho diz certamente. Diz para o teu irmão, aqueles que falam muito religiosamente, Deus é que sabe. Só Deus sabe. Ovelha. O filho diz certamente. Ele esta semana veio ter comigo dizer: está a demorar o meu filho de sair do hospital. E eu disse-lhe certamente que ele sai sexta-feira. Estão a meter em problemas. Mas está ali o bebê. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. E todos comigo, a ovelha vai fazer um exame. Se Deus quiser. Se Deus permitir. Se Deus é que sabe. E todos comigo, a ovelha cheia de incertezas. O filho, certamente. Pare de falar
ainda que pareça bonito, pare de falar, se Deus quiser. Pare de falar, Deus sabe. Pare de falar, se for da vontade. Pare de falar isso! Você já parou de falar palavrões? Sim ou não? Se não, pare já. Mas diga uma coisa. Assim como você eliminou o mau vocabulário, elimine as frases. Se Deus quiser, Deus sabe, amanhã... Pare com isso! Isso é conversa de ovelha. O Filho diz certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos os dias. Certamente o Pai te vai abençoar, certamente o Pai te vai curar, certamente o Pai vai abençoar as tuas finanças, certamente o Pai vai salvar a tua família, certamente, 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 certamente. Certamente o Pai te vai prosperar. Diz para o teu irmão, certamente as tuas finanças vão prosperar. Certamente a tua família vai ser abençoada. Certamente os teus negócios vão começar a crescer. Certamente a tua família vai estar na casa do Pai. Certamente toda a enfermidade que está no teu corpo vai desaparecer. Certamente essa tristeza, essa depressão vai ser arrancada de ti. Certamente, 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 certamente. Aleluia. E para terminar diz, e todos comigo, Ele decidiu aquilo que queria ser dele. Diz para o teu irmão, tu decides o que tu vais receber. O religioso diz, não, Deus sabe aquilo que eu vou receber. Não! O Filho é que decide o que é que lhe vai seguir na vida. Ele disse, eu decido que a bondade, misericórdia me sigam todos os dias da minha vida. Se você tiver a bondade do Pai consigo e a sua misericórdia, você não precisa de mais nada. E decidiu uma terceira coisa, habitar na casa do Senhor por longos os dias. Em outras traduções diz por todo sempre. Diz para o teu irmão, não é Deus que vai decidir. Ai, como é que esta mensagem mexe com a religiosidade. Chega, amados, de dizermos Deus sabe, se Deus quiser, Deus é que vai saber. No meio disso, Satanás se aproveita e coloca a vontade dele. E nós aceitamos aquilo que nós pensamos que é de Deus. E foi Satanás que colocou. Agora, quando nós decidimos e dizemos certamente, como é que Davi era adiantado no reino, amados? Davi não disse assim, se Deus quiser, a bondade e a misericórdia. Não, ele disse certamente. Diz para o teu irmão, para de falar de dúvidas, de incertezas e começa a falar certamente. Termina dizendo, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Como Davi era sábio e disse, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi decidiu quantos anos iria viver. Muitos dizem, se Deus quiser, irei durar alguns anos. Se Deus quiser que eu parta jovem, isso é mentira do diabo. Davi decidiu que iria ter uma vida longa. Certamente que habitarei na casa do Senhor, não por pouco tempo, mas por longos os dias. Você vai decidir. Você vai ter uma vida longa ou se não vai ter uma vida longa. E termina agora mesmo dizendo que Davi disse assim. Ele começou o salmo dizendo, o Senhor é meu. E termina dizendo, habitarei na casa do Senhor por longos os dias. Diz para o teu irmão, uma ovelha não pode habitar dentro de uma casa. Davi sabia que para viver na casa do Senhor não podia ser ovelha, mas tinha que ser filho. Foi o filho pródigo que voltou para o pai
e viveram na casa. Se queres viver na casa, eu vos digo mais, amados, quem quer viver dentro da casa do Pai, ministério, tem que ser filho. Não pode ser